Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Os que quiserem, é muito importante que os irmãos estejam acompanhando este texto. Lucas, Evangelho conforme Lucas, capítulo 24, versículo de número 13 em diante. Capítulo 24, versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, e tendo-o partido, lhes deu, então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Este é o texto. Amados, rapidamente nós precisamos fazer uma assembleia extraordinária. É um assunto que já foi conversado com os pastores e aprovado, conversado também com o colegiado e aprovado.
é sobre uma frente missionária em Pederneiras. Vou estar lendo então o nome das pessoas. Marcos Salomão da Silva, depois lhe passarei. Célia Regina Xavier da Silva, Ana Carcelina Pastore, Gisele Cristina Urso, Fabrício de Souza Marlim, Edilei Mariana de Souza Marlim, Lucimara Morasco Almeida, de Janira Crespo Ribeiro, Josiano Marques de Oliveira Barbosa, Reginaldo Barbosa, Elisângela da Silva, Lucilena Xavier, Adilson da Silva Letra, Marilene Orso Letra e Gislaine Aparecido Rezende. Todos esses nomes eu peço para os irmãos que alguém aprove tanto a aceitação dessas pessoas como membros, como o estabelecimento desta frente missionária em Pederneiras. Nós consultamos o pastor de lá, pastor da cidade, da Igreja Batista Nacional. Essas pessoas não saíram de lá, é de outra comunidade, é de outro lugar. E ele nos abençoou a igreja, e sem que ele fizesse isso, nós não iríamos estar apoiando estes irmãos. O responsável lá pelo trabalho é sobrinho do pastor Eloy, que faz parte da nossa equipe de pastores. Espero uma proposta de aprovação. Alguém propõe? Apoio? Os favoráveis pelo sinal de costume, por favor. Obrigado. Há contrários? Não. Amém. No próximo domingo nós teremos então a relação, né? Já? Na saída os irmãos precisam assinar essa lista, porque é necessário, uma vez que nós precisamos ter uma conta no banco para atender esta frente missionária, uma conta para eles e deles, e sem essa formalidade nós não conseguiremos. Os irmãos devem assinar esta ata que diz respeito a este assunto. Amém? Obrigado, amado. Mais alguma observação? Não? Vamos orar então, irmãos. Amado Pai e Senhor, glória a Deus. Ó Cristo vivo, é de Ti que nós queremos falar, de Ti, ó Cristo vivo. E nós sabemos que nesta hora Tu tens interesse que Teu nome seja anunciado e glorificado. Mais do que isso, Cristo vivo, Tu desejas no teu coração que pessoas nesta noite rendam-se a Ti com sinceridade, ó Pai. E aqueles que ainda está faltando algo, alguma coisa para completar da Tua grande e gigantesca obra, que seja completado nesta noite, ó grande e poderoso Deus. Não permita, ó Pai, pela Tua misericórdia e compaixão, que nenhuma pessoa que está aqui se perca, se desvie, mas que todos sejam abençoados, sarados, salvos, com seus nomes escritos no livro da vida. Pai, que hoje haja salvação nesta casa e libertação pelo poder da Tua palavra e do Teu glorioso nome. Senhor, é no Teu nome que nós oramos. Amém. Amados, nós escolhemos como tema deste texto e da nossa meditação nesta noite o título desta mensagem: Emaús, a estrada da vida. E para nos ajudar na introdução desta mensagem, eu pediria a paciência dos irmãos e que também possam saborear este soneto de Machado de Assis sobre círculo vicioso. E a nossa introdução desta mensagem diz respeito ao círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme,
pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que a toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, peça-me esta brilhante auréola de nume, esfara-me este azul de desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Quem prestou atenção na poesia percebeu o círculo vicioso. O vagalume querendo ser estrela. A estrela querendo ser a lua querendo ser o sol, e o sol querendo ser um simples vagalume. Este é um exemplo de um círculo vicioso. E analisando esse texto da palavra de Deus, nós vamos ver como, vez por outra, este círculo vicioso acaba por dominar a nossa vida. Nós depositamos uma esperança em alguma coisa, em algo que queremos atingir. E depois nós começamos a florear esta esperança, a aumentar os seus contornos de tal forma que a esperança se torna um sonho. Mas como a esperança foi estabelecida dentro de uma premissa ou de uma base falsa, o sonho acaba por se desmoronar. E aí vem o desânimo, a desilusão, a desesperança. Mas como nós não conseguimos viver com isto, o homem é um eterno sonhador, vive buscando algo em que se agarrar. Ele abraça um novo sonho. Ele forja, ele abraça uma nova esperança, forja um novo sonho e depois cai no círculo vicioso da desilusão e da desesperança. Assim estavam os discípulos de Emaús. Eles abraçaram uma esperança, alimentaram sonhos e agora estavam jogados no abismo da desesperança. É neste instante da vida dos discípulos, quando eles voltavam de Jerusalém, deixavam para trás Jerusalém e caminhavam para Emaús, que um personagem misterioso, e esse personagem misterioso é Jesus, mas os discípulos não perceberam que era Jesus que estava ao lado deles, e Jesus começa então a estabelecer um diálogo e pergunta-lhes a razão da desesperança deles, porque eles estavam mergulhados num desânimo tão grande. Eles então respondem: será que tu és, em outra versão, não nesta, esta versão usa o termo, és tu o único. Outras versões que eu prefiro dizem: és tu um estrangeiro, um peregrino em Jerusalém, que não sabes de todos os acontecimentos que lá ocorreu nesses dias? E esse personagem misterioso, que era Jesus, então pergunta: que acontecimentos foram estes? E eles então começam a relatar o que aconteceu. Eles falaram: nós tivemos uma esperança em Jesus. E nós achávamos que ele iria reunir o povo e o povo iria se levantar contra o poder de Roma. E ele iria solucionar
o problema de Israel, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas agora, nossos sonhos foram pregados numa cruz. E já há 3 dias que ele está enterrado, está morto. Jesus então começa a explicar-lhes a razão da desesperança deles. É que eles haviam colocado a sua esperança numa base falsa, num fundamento que não era verdadeiro. Eles esperavam um Jesus rei libertador, que viria libertar a Palestina do domínio político de Roma. Dentro desta esperança que eles criaram, eles formaram um sonho. E em razão dessa esperança, eles já se viam sentados com Jesus no trono lá de Jerusalém, governando não só Israel, mas governando todo o mundo. E alguns deles já se imaginavam ocupando postos importantes deste reinado. Judas seria o ministro das finanças, iria cuidar do tesouro. Pedro seria o ministro da justiça. Lembrem-se que ele queria lançar e jogar fogo do céu sobre aqueles que não estavam aceitando o evangelho. Pedro queria ser o ministro da justiça e jogar todo mundo, todos os adversários políticos no calabouço. E até os pais dos discípulos procuravam Jesus, pedindo-lhe que arrumassem algum cargo, alguma posição dentro do seu reino. E todos estes sonhos acabaram se tornando poeira. E lá estão os discípulos de Cristo mergulhados numa total desesperança. Era uma esperança que, sobre um fundamento falso, se tornou um sonho também falso e acabou gerando uma desilusão e uma desesperança. Jesus tinha iniciado o diálogo e agora ele se aprofunda na conversa. E ele começa então a explicar aos discípulos que não perceberam que ele era Jesus, começa a explicar-lhes o papel que o Salvador teria, o Messias prometido teria na redenção da humanidade. E começou então a explicar-lhes que Jesus não era aquela pessoa que eles imaginavam ser, mas outra, que sua missão era diferente. À medida que Jesus começa a explicar, a avançar nas suas considerações, o coração dos discípulos começam a ser despertados novamente para a esperança. Observe então o testemunho deles depois do fato ocorrido, depois dos acontecimentos, relembrando os acontecimentos passados. Eles dizem: porventura, o nosso coração não ardia quando ele nos falava das Escrituras sagradas? O coração aceso dos discípulos era uma prova de que o coração deles estava sendo despertado novamente para a esperança. Mas agora, essa esperança que é despertada já não está mais se fundamentando
numa areia movediça. Essa esperança não tinha como base algo falso e mentiroso, mas tinha uma base verdadeira, uma visão real do que era Jesus, do seu trabalho e da sua obra. Qual era o fundamento falso? O fundamento falso era que Jesus era um rei guerreiro, um rei político. Qual era o fundamento verdadeiro? Era que Jesus era o servo sofredor. E lá em Isaías a palavra diz a respeito dele. E este texto Jesus deve ter apresentado com certeza aos discípulos. 53, 2, 3, aliás, 3 em diante, 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eis aí, o servo sofredor. Isto era Jesus. E era este servo sofredor que deveria ter sido desde o começo a esperança real e a esperança verdadeira dos discípulos. Mas o que é mais conveniente para a humanidade dominada pelo pecado? O que é mais conveniente para a humanidade que rejeita Deus? É seguir um servo sofredor, ou seguir um rei guerreiro que luta, pugna pelos seus interesses, que resolve todos os seus problemas materiais, que soluciona todas as suas dificuldades. É mais fácil abraçar a ideia de um rei guerreiro do que um servo sofredor, um Jesus que se deixa apanhar, um Jesus que se deixa bater, um Jesus que se deixa se humilhar, um Jesus que se deixa morrer para os nossos pecados. Que Deus é este? Eu quero um Deus poderoso que me livre, que resolva meus problemas, minhas dificuldades e resolva os problemas do mundo. Um Deus sofredor, um Jesus sofredor. Não é conveniente ter um Deus assim e um Jesus assim. Mas isto é que Jesus era. E esta era a missão de Jesus. Ter um rei guerreiro significa também ser uma pessoa vencedora, uma pessoa que domina situações, que vai rompendo obstáculos. Agora, seguir um servo sofredor significa se humilhar, se quebrantar, se reposicionar. É mais conveniente ter um rei guerreiro, mais um fundamento de uma esperança num rei guerreiro vai gerar uma desilusão, uma desesperança. O que é melhor? Ter um rei guerreiro ou um servo sofredor? Mas Jesus começa a chegar ao clímax dos seus esclarecimentos aos discípulos, das suas explicações. E quando Jesus vai começando a chegar no clímax das suas explicações, eles chegam ao fim da jornada. Lá está Emaús, o percurso foi vencido, o destino final da jornada é chegado. E Jesus faz de conta que ele ia mais para longe. E os discípulos lhe pedem: fica conosco, Senhor, porque já declinou o dia. Jesus, então, atendendo ao convite, entra na casa dos apóstolos e, após certamente ter lavado as mãos,
o ritual de praxe, os pés, sacudido a poeira da roupa, ter um momento de descontração. Sentaram-se à mesa e Jesus toma o pão. E no partir do pão, Jesus se faz então conhecido aos discípulos. Os olhos dos discípulos são abertos. A noite já havia caído mais sobre aquela casa simples de camponês de uma aldeia quase que desconhecida de Emaús. Uma luz maravilhosa brilhou e era a luz da ressurreição, e os discípulos puderam ver o Cristo redivivo e eterno. E ali eles tiveram uma confirmação da sua esperança. Num primeiro movimento de Jesus, Jesus procura saber as razões da desesperança e explica por que existe a desesperança. No segundo movimento de Jesus, quando ele vai se aprofundando, ele traz e acende ao renascimento da esperança no coração dos discípulos. Agora, nesse terceiro movimento de Jesus, no clímax, se dá a confirmação da esperança dos discípulos. Observe que não bastava para os discípulos apenas ouvir. Eles tinham ouvido durante todo o trajeto os esclarecimentos sobre o que era Jesus, o que era a missão de Jesus. Mas não bastava somente isto. Eles precisavam ver, eles precisavam ter uma confirmação da ressurreição de Jesus. E naquele momento, eles tiveram esta confirmação. A confirmação da sua esperança. E a pergunta que nós queremos fazer agora é esta: e você? Você já teve uma confirmação da sua esperança? Observe Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, é surpreendido por Jesus na estrada de Damasco, e Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus falou com ele. Depois ele é levado para Damasco. Ele fica lá na casa de uma pessoa chamada Judas, numa rua chamada Direita. E Ananias fala, Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá com Saulo. E ele vai. E a missão de Ananias era impor as mãos sobre Saulo e orar para que ele fosse cheio do Espírito e para que ele visse, voltasse a ver. Ananias vai, impõe as mãos sobre Paulo e ele diz: o Senhor me mandou para que tu sejas cheio do Espírito e para que tu vejas. Naquele instante caíram as escamas de Paulo e ele pôde ver. Não bastou ele ouvir na estrada de Damasco. Ele precisou ser revestido de graça, unção, poder e passou a ver. Os discípulos também. Não bastou aqueles momentos com Jesus durante toda a caminhada, mas eles precisavam ver. Aqueles que não têm uma confirmação do Evangelho nos seus corações se tornam presas fáceis do mundo, do pecado e do diabo. Por isso que há tantos jovens que se desviam das igrejas, por isso que tantos cristãos acabam desanimando, porque não têm uma confirmação do Evangelho de Cristo. Ficaram no ouvir, mas nunca tiveram uma visão do Cristo ressurreto. Nunca tiveram uma confirmação da sua esperança. Só o poder de Deus em nós, só Deus
reinando nas nossas vidas, na plenitude do Espírito, é que nós podemos ter forças para destruir fortalezas e para anunciar em todo lugar que nós formos a verdade do Evangelho. Note que a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz que com os lábios se confessam e com o coração se crê. Com os lábios confessamos que Jesus é o Senhor e com o coração nós cremos. Note que há uma ação exterior dos lábios e note que há uma ação interior dos nossos corações. O nosso interior experimenta desta confirmação gloriosa da nossa própria esperança. Não se trata de eu ver Jesus materialmente. Não é isto. Não se trata de eu ver Jesus como se ele tivesse numa fotografia ou numa imagem, ou como se ele aparecesse para mim, como apareceu para Paulo e para muitos irmãos. Não se trata disto. Se trata de um toque interior de Deus nos nossos corações. Se trata de os nossos olhos interiores serem abertos para Deus. Assim como nós temos sentidos que são de natureza física, eu tenho o paladar, eu tenho o olfato, eu tenho a audição. Assim como nós temos esses sentidos físicos, nós temos sentidos espirituais. Deus nos deu sentidos espirituais. E alguns desses sentidos correspondem aos sentidos físicos. Nós temos um sentido espiritual da visão. E nós podemos ver interiormente o nosso Cristo ressurreto e desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, numa comunhão de espírito com espírito. Alguém disse que o espírito é a janela da alma. O espírito como janela da alma. Então, a nossa janela da alma precisa ver, precisa ser aberta para Deus, precisa ter um toque espiritual de Deus. E amados e queridos irmãos, nós podemos chorar quando vivenciamos algo que vemos de operação de Deus ou de graça de Deus na vida de alguém ou na nossa vida. Nós podemos chorar. Mas se lá dentro as portas da minha alma, do meu espírito, não estiverem abertas para Deus, eu posso sorrir, gargalhar de experiências. Mas se lá dentro a janela da minha alma não estiver aberta para os céus, nós estamos falando de algo que vai além dos sentidos, além das emoções ou das experiências. Nós estamos falando de algo que é metafísico, que vai além do físico. E que o Espírito Santo provoca dentro de nós, pela sua atuação dentro de nós, abrindo as janelas da nossa alma. O nosso espírito é algo que transcende os nossos sentimentos físicos. É uma atuação de Deus que vai lá no profundo do nosso coração
naquele lugar onde ninguém vai, nem você conhece, e que é a divisão da alma e do espírito, naquele profundo do seu ser, onde a palavra pelo poder do Espírito vai e toca, e ali você tem uma confirmação de que Deus é Deus, você tem uma confirmação da sua esperança. Nós queremos agora passar para a conclusão. Observem que Cristo se aproxima dos discípulos e ele então começa um diálogo querendo saber a razão da desesperança e mostrando a razão da desesperança. Por que vocês estão desesperados? Na verdade, a desesperança de vocês é que vocês não têm um fundamento verdadeiro da sua fé e da sua confiança em Deus. Aí ele aprofunda nesse diálogo e ele vai reacendendo a fé dos discípulos, mostrando os seus erros teológicos, erros de fé, erros de doutrina, erros de base, de fundamento. E depois ele vai e confirma a esperança no coração dos discípulos. Isto, irmãos, nos leva a ver como que nós podemos quebrar o círculo vicioso da desesperança. Ele vem para nós, uma hora ele chega, e nós precisamos vencê-lo e destruí-lo. E nós só podemos destruir o círculo vicioso da descrença, da desesperança, da apatia, da incredulidade que vem sobre nós, quando nós firmamos a nossa esperança na genuína palavra de Deus, nos ensinos verdadeiros que Deus tem para nós. Quando nós rejeitamos todas as utopias e todas as fantasias e abraçamos a palavra de Deus na sua simplicidade, na sua verdade, então nós quebramos o poder e a força desse círculo vicioso e passamos então a ter uma esperança fundamentada. E aí então nós aplicamos a esperança a todas as situações da nossa vida. Eu gostaria de citar como ilustração Philip Yancey. Ele é escritor de muitos livros, tem muitos livros bons, e como ele é também um jornalista, ele tem uma facilidade muito grande de escrever. E ele, uma vez, ele ficou decepcionado. Aliás, ele vive decepcionado, ele não conseguiu se libertar dessa decepção com a igreja. Então ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: sou cristão apesar da igreja. Nós podemos chegar numa decepção tão grande assim com a igreja como Philip Yancey, como podemos chegar numa decepção com nossos maridos, esposas e filhos, com o nosso emprego e tudo mais. Mas se nós olharmos tudo ao nosso derredor sob a perspectiva da ressurreição e da esperança, então tudo será diferente. Se Philip Yancey vencer a barreira do círculo vicioso e começar a olhar a igreja do ponto de vista da ressurreição e da esperança, o que ele vai ver? Não a igreja que os nossos olhos veem, mas a igreja que os nossos olhos verão, igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, aleluia, no seu encontro glorioso com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Se nós olharmos tudo que nos cerca e nós estivermos dizendo nos nossos corações: eu tenho esperança que haverá novos céus e nova terra, eu tenho esperança que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, eu tenho esperança que a minha vida não cessará na sepultura, mas irá além do túmulo. Eu tenho esperança.
Eu tenho esperança de que, por maiores que sejam as dificuldades que venham sobre mim, eu estarei protegido pelas mãos poderosas do meu Senhor. Nesta noite, busque o reacender da sua esperança. Nesta noite, busque a confirmação da sua esperança. E nesta noite, passe a aplicar a esperança na sua vida. Deixe que os seus olhos se abram nesta noite. Curve a sua cabeça. Seus olhos precisam abrir. Os olhos da sua alma, seu espírito. Toca, Senhor, toca nas vidas que precisam ser tocadas nesta noite. Para que tenha uma visão, Senhor, do Cristo ressurreto, do Cristo que não está no túmulo, do Deus que vive. E do Deus que toca também os nossos corações e atinge o íntimo do nosso ser. Quebra o círculo da desesperança nesta hora, ó Pai. Quebra o círculo, Senhor, da incredulidade, ó Pai. Da falta de perseverança e fé. Quebra nesta hora, ó Pai, e manifesta o teu Espírito no interior destas vidas e dê a graça das janelas dos seus corações serem abertas, ó Pai. Clamo por almas e por vidas nesta noite, ó Pai, para que haja, Senhor, um acender da esperança nos corações e para que haja uma confirmação desta esperança. No nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando um hino sobre a ressurreição. Depois faremos mais uma oração.